Bom dia, turma. Vamos lá, né? Porque a semana continua e sábado já temos jogo de novo, né? Sábado o Inter volta ao Brasileirão para enfrentar o Bahia em Salvador. O jogo era para ser na segunda-feira, né? E a CBF antecipou para sábado, mais de 48 horas, porque alegou que o Vasco acabaria prejudicado, enfim, com a questão de jogos entre Vasco e Bahia, enfim, Brasileirão, enfim. Acabou sendo antecipado, então, o jogo aí em 48 horas e, na real, o Roger vai ter mais tempo para trabalhar na próxima semana, quando o Inter pega no fim de semana o Palmeiras, no Beira-Rio. E pega o Palmeiras no Beira-Rio com uma semana de diferença, porque estamos fora de tudo, né? Só nos resta o Brasileirão, onde estamos nesse momento na 13ª colocação com 19 pontos, depois da rodada de ontem. Claro que temos 5 jogos a menos que os outros, né? E a rodada continua hoje tomara com a vitória do Corinthians lá no Itaquerão. Bem, vamos lá. A questão é a seguinte, não é só a falta de taças que o problema do Inter, também não é só a gestão Barcelos o problema do Inter. O problema do Inter começa mais lá atrás. Vamos dizer, vamos recuperar um pouquinho, em 2012. Eu quero fazer essa pensada com vocês. Em 2012, o Inter está sem Beira-Rio, né? Ou talvez até um pouquinho antes, talvez depois do Mundial de 2010 os problemas começam, quando Vitório Piffer, então presidente, ainda última semana de sua gestão, começa a botar as máquinas dentro da Social para derrubar a Social, para que o Inter reformasse o Beira-Rio em nome da Copa de 2014. Aí foi aquela celeuma, vocês lembram bem, o Inter consegue bancar vendendo camarote sozinho por conta, o Inter vai buscar um parceiro, acaba buscando um parceiro, André Gutierrez, né, que acaba bancando a obra, e ali começa um processo de tu destrói teus campos suplementares, tu destrói os campos onde a base treinava, aos teus olhos, tu joga o profissional ali pro CT Parque Gigante, que até então era, ainda que fosse chamado de puxadinho pelo Fernandão em 2012, era um local minimamente seguro para se treinar. E os guris tu põe 15 quilômetros adiante, lá em Alvorada, que é onde o profissional tem treinado no momento, por sinal. E a questão não é culpar essa ou aquela gestão, eu acho que a culpa é todo um processo, toda uma estrutura que acabou dando errado. Aí em 2014 o Inter inaugura o Beira-Rio, e também em 2014 o Inter negocia com a prefeitura de Guaíba e com o governo do estado uma ampla área, se não me engano, quantos hectares, não vou chutar agora, não lembro quantos hectares são, mas uma ampla área para construir seu CT às margens do Guaíba, só que do outro lado do rio, né, do lado na cidade de Guaíba mesmo. Bem, isso já são investidos 10 anos de esforço e dinheiro, né, lá em Guaíba, para ir vir a enchente e botar literalmente por água abaixo, não há nenhum trocadilho, nenhuma piada nisso aqui, os planos do Inter de CT. O Inter agora, em tese, abandona Guaíba, ainda não tem o seu CT recuperado, em virtude da inundação, e isso não tem como culpar ninguém, porque foi, como eu disse, toda uma estrutura, a vida pregressa do Inter, né? E agora, nos próximos anos, vai ter que buscar um novo lugar para construir seu CT, ou comprar um lugar pronto, ou construir um novo CT. Nas proximidades do Beira-Rio não tem como, né? A não ser que tu encampe ali o Marinha, o que não vai acontecer. Eu até tinha sugerido que se fizesse ali em cima do edifício garagem um jardim suspenso do Beira-Rio, tipo, pelo menos 2 campos de treino, bota o CT em cima da garagem daqui a pouco, né? Um provisório, mas não tanto, né? Pelo menos para ficar mais próximo do Beira-Rio, já que o CT Parque Gigante, é o que tudo indica, ou tu faz uma ampla estrutura de contenção ali, ou pode voltar a acontecer uma inundação e tu não tem mais como investir ali, né? E essa é uma questão importante, me parece. Outro ponto, a estrutura do Inter está defasada, né? A gestão que o Inter faz já há anos, não é de agora só, né? Tá criticando o Barcelos, não é só criticando o Barcelos, também criticando o Barcelos. Mas a estrutura do Inter como um todo está muito defasada, né? Se tu comparar com o Palmeiras e o Flamengo, vamos pegar esses 2 exemplos, né? Porque, enfim, quem está mandando no futebol brasileiro, é claro que um é bancado por uma empresa e o outro segue sendo... O Palmeiras também é associativo, mas o Flamengo segue sua estrutura normal, só que agora com uma boa gestão, uma gestão competente.
Mas vê o que os caras fazem, né? Não é só o departamento de psicologia, é toda uma estrutura. Eu insisto, se o Abel Ferreira tivesse sido contratado no lugar do Mar, lá atrás, estaria demitido também. O Inter não tem estrutura para bancar esse tipo de trabalho. Tanto que é tudo assodado, é tudo para ontem, e que aqui também é uma crítica para todos nós, e não é nenhuma crítica, eu também não estou nessa também. Claro que a gente quer estar esses 8 anos sem ganhar nada, mas daqui a pouco era de dar um passo atrás, se é que isso é possível. Já esse ano, dar um passo atrás e começar a remontar um time para 2025, que vai ser importante o Gauchão, inclusive. Mas, sobretudo, o Inter repensar a sua estrutura, repensar seus organogramas, repensar suas responsabilidades também, com a questão de administração do clube, repensar seus investimentos, porque eu temo daqui a pouco que o Inter vai de Pires na mão ter que virar uma SAF. E vamos combinar. Daqui a pouco todo mundo vai virar SAF. E SAF sem gestão, não, no mesmo. Tu só vai ter mais dinheiro para apostar errado, para fazer apostas erradas. Então, o que não vai mudar muito. Então, na verdade, o que deveria fazer, o que me parece que o que deveria ser feito é uma grande bola ao centro do Inter, não só da gestão, mas de todo mundo. Conselheiros históricos, ex-presidentes, um conselho que me parece, grande parte, não nem pensar no que faz, né? Só vai a voto de cabresto. Alguns só votam conforme mandam, né? Ninguém, tem muita gente que nem sequer pensa, né? E repensar tudo isso está fazendo, porque as coisas não estão dando certo, né? Ano após ano a gente entra na mesmo ciclo da vida, né? Os mesmos ciclos de derrotas. Contrata um técnico por ano e meio, manda ele embora no meio da temporada, refaz o time no segundo semestre, né? E assim vai indo. Foi assim com o Mano, foi assim com o Kudê, com o Roger eu espero que não seja assim, mas talvez o Roger tenha em julho de 2025 a sua carta de demissão, né? Vai saber. Tomara que não, afinal de contas a gente quer que dê certo, que tudo dê certo, que o Inter volte a ser, o Inter volte ao patamar onde deve estar, de grande clube brasileiro, que hoje a gente está num patamar médio, vamos combinar. O Inter virou piada hoje, pessoal. Tu abre a internet, o Inter é símbolo de derrotas. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer perder torcedores, ninguém quer ver a criança, seu filho, teu sobrinho, sabe, chorando por derrotas. Eu fui criança nos anos 80, eu sofri bastante nos anos 80 e era derrota em cima de derrota. Foi um tempo complicado. E eu não sei se a criançada de hoje tem a mesma resiliência, tem a mesma vontade de seguir insistindo, porque hoje tem muito mais atrativos, né? Naquela época a gente tinha só jogar bola na rua, TV eram 3, 4 canais que tinha o rádio, né? Não tinha internet, tu via aos domingos de manhã só na Band o Campeonato Italiano, olha lá. Então tem muitos atrativos hoje que dispersam para o futebol. E se quer continuar existindo, se quer continuar grande, se quer continuar vencendo e sendo competitivo, bom, muita coisa tem que ser repensada. Por isso que eu digo, quem sabe uma bola ao centro, né? Quem sabe uma grande união, em vez das brigas constantes, brigas políticas constantes, uma grande união para repensar o clube como um todo. Acho que seria interessante. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica. E a gente daí vai para o dia a dia agora de Inter, porque o Roger segue treinando. E também temos jogo sábado à noite contra o Bahia, lá em Salvador. O Bahia que vem de uma crise, né? 3 jogos e 1 pontinho só ganha. E ontem ganhou 1 pontinho lá do Atlético Goianiense num último lance na Bacia das Almas. Relógio na tela, então, por favor, para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Hoje temos live, 21 horas, tá bom? Espero vocês. Relógio na tela. Obrigado pela força, turma. Vamos lá. Bem, entre outras coisas que a base política do presidente Barcelos ontem sugeriu a ele, ao Conselho de Gestão, foi que se criasse um departamento de psicologia do esporte. Em princípio foram ouvidos, mas até agora nenhuma movimentação nesse sentido. Também foi pedido que o Magrão e Felipe Becker e Felipe Dalegrave deixem o departamento de futebol e que se reforme o departamento de futebol, que se busque, por exemplo, um ex-técnico, um Autori, um Luxemburgo, para comandar, fazer o serviço que o Magrão faz, né, o que deveria fazer, enfim, que não basta ser, tem que parecer também, né, aquela história. Então, foi tudo isso sugerido e agora vamos ver se realmente vai ser alguma coisa acatada ou não. Por enquanto, segue tudo, o Inter segue, ao contrário de Ibsen Pinheiro, não muda não mudando, né, o Ibsen cada vez muda não mudando, né.
O Inter não muda, não tira nada, não se mexe, segue tudo como está por enquanto. Tem uma matéria interessante hoje na Zero Hora, assinada pelo colega Pedro Petrucci, que ele lembra aqui que o Inter esse ano investiu 73,4 milhões de reais em compras de jogadores. Ou seja, uma fortuna que a gente investiu, deixamos já de ganhar 48 milhões de reais do que estava previsto em premiações de competições, porque estamos fora de tudo. Então é um prejuízo grande, né? Uma dívida que aumenta uma direção que entrou para dizendo que ia diminuir as dívidas, que está aumentando as dívidas, né? E tudo isso também. E aqui daí, o Pedro coloca aqui a primeira janela, os valores. Borré custou 33,2 milhões de reais para o Inter, Bernabé empréstimo do Celtic, Fernando veio sem custos. Thiago Maia, 15,4 milhões de reais, né, compra do Flamengo, são as contratações do ano, né, primeiro semestre. Bruno Gomes custou 7 milhões de reais, Fabrício veio sem custos, Wesley custou 10,6 milhões de reais, Johan sem custos, bom, enfim, ele acaba custando muito, né, quando entra. Alário, 2,7 milhões de reais, Ivan, 1,5 milhão de reais, Robert Xanan, empréstimo do Zenit, e o Rômulo, 3 milhões de reais. Pá, 3 milhões do Rômulo, pesado. Enfim, detalhes, né? Detalhes que fazem uma campanha, e uma campanha até agora sem retorno algum do Inter, né? Vamos ver que coisa acontece. Agora, de verdade, eu gostaria muito que o Inter botasse uma bola ao centro e repensasse tudo que tem sido feito. Não só pela gestão, mas pelos anos pregressos também, desde lá do fatídico rebaixamento, que também não colaborou em nada para a grandeza do clube, né? Pelo contrário, uma gestão que seguirá a vida inteira sob suspeita, né? 2015, 2016. Então, que o Inter repense suas atitudes e sua vida também, para que não sucumba e para que não tenha que sair de pires na mão buscando uma 777 da vida aí. Tá bom, turma? Nos vemos logo mais. Tem live hoje, 21 horas. Espero vocês. Beijos.